Boa tarde! Boa tarde. Estamos aqui reunidos para fazer mais um episódio do Histórias que Inspiram. Histórias que Inspiram foi um projeto que surgiu aqui no Descomplique Seu Consultório, onde nós vamos rodar o Brasil todo, de casa, conversando com médicos de todos os estados, para conhecer um pouco a realidade de cada estado, para entender um pouco as dificuldades que cada um de nós enfrenta. Então, exatamente para que a gente se inspire, para que a gente se motive com a história dos outros, né, amor? E hoje é o D4, né? Hoje é o D4, a gente tá igual antibiótico. D4, D5. E hoje a gente vai estar recebendo um colega super especial, né, amor? Isso aí. Hoje a gente vai pousar onde? São Paulo, diretamente de São Paulo, doutor Juliano. Um prazer, uma honra ter você conosco aqui. Já vou chamar ele aqui. Tá, né? Verdade. Enquanto o pessoal vai entrando, vai ser um bate-papo gostoso. Aí. Podem ir perguntando. Fala, Juliano! Olá! Caiu o celular já. Caiu o trem aqui, ó. Com emoção! Tudo bem, Juliano? Tudo bom e vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Seja extremamente bem-vindo. Pelo convite. Obrigado a vocês. É a segunda vez que eu falo isso, gente. Olha, por ter aceitado... Ficou claro. Por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui dividindo a sua história, a sua experiência mesmo. Então hoje se prepara que a gente vai querer saber tudo, né? Isso aí. Ótimo. Estou à disposição. Obrigado a vocês pelo convite. É uma grande responsabilidade até inspirar pessoas, né? Mas eu espero que a gente possa compartilhar um pouquinho da nossa vivência, do que a gente lutou, sofreu e viveu para estar onde a gente está agora, humildemente estar onde a gente está agora. Que bacana. Agora conta pro pessoal que está aqui qual estado que você... A gente já deu uma, né? Uhum. Qual o seu estado, qual a sua especialidade. Vamos começar aí. Bom, meu nome é Juliano Pereira, eu sou de São Paulo, do estado de São Paulo. Hoje, depois de 12 anos de formado, eu estou lotado na cidade de Campinas, mas eu já trabalhei na capital do estado, no interior, que é onde eu estou hoje, e no litoral, que foi em Santos, que eu fiz minha formação. Então, hoje a gente representa o estado de São Paulo e, mesmo sendo um estado grande, talvez seja o estado com maior PIB e tudo mais, nós temos grande dificuldade aqui também para iniciar os nossos projetos e tudo mais. Então, os desafios são grandes aqui. Então, conta pro pessoal um pouquinho da sua trajetória, porque eu sei que você fez faculdade no Rio, aí foi para Santos. Como é que foi esse começo? Bom, vamos lá. Então, em 2001, eu entrei na faculdade, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio. No Rio, É isso aí. Depois eu fiz cirurgia geral no Hospital Adventista Silvestre, também no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E depois eu fiz cirurgia plástica no Serviço de Cirurgia Plástica professor Valdo Bolívar, em Santos. E eu me formei, eu entrei na cirurgia plástica há 10 anos atrás, então em 2010 eu comecei a minha trajetória junto com o professor Bolívar e o professor Saldanha lá em Santos, e até hoje é motivo de muito orgulho. E aí, logo quando a gente acaba a residência, a gente fica naquela síndrome do Então, inicialmente, quando eu terminei a residência lá em Santos, eu permaneci em Santos, mas eu sempre tive o objetivo de voltar a Campinas. Uhum. Então, eu montei uma salinha em Santos, que eu atendia 1 ou 2 vezes por semana, e já comecei a fazer um atendimento também na cidade de Campinas, com São Paulo nesse meio do trânsito todo. Então, no começo, a minha grande dificuldade era escolher aonde ficar. Então, a gente fala, eu fico próximo dos meus professores na cidade de Santos, volto para o Rio de Janeiro, onde fiz minha faculdade, vou para Campinas, que é a minha cidade natal, fico em São Paulo, que talvez tenha o maior número de oportunidades e tudo. Então, isso fez com que foi uma grande dificuldade inicial para eu escolher. E eu acho que a maior dificuldade de todas é você abrir mão de coisas que são muito caras para você.
Então, mesmo eu mantendo em 3 lugares ao mesmo tempo, eu ficava numa correria maluca para cumprir as 3 agendas, mas eu tive que ir cortando algumas coisas. Então, em 2014, eu cortei Santos, parei de atender e fiquei estritamente com São Paulo e Campinas. E aí isso trouxe essa dicotomia e deu uma paz um pouco maior para a minha vida. E depois disso, em 2016, eu optei por parar de atender em São Paulo e ficar estritamente em Campinas. Então essa foi a minha trajetória profissional. Ô, Juliano, eu acho que, de repente, se você colocar o fone... Você perguntou antes, porque estão falando que tá dando eco? Tá dando um ecozinho aí, vê. Pra já, vamos lá. Então, mas enquanto isso eu vou falando aqui. Então, ele é de Campinas, né? Fez medicina no Rio, na Unirio. Depois fez cirurgia geral aqui e fez plástica em Santos. E a dúvida dele era se ficaria em Santos, São Paulo ou Campinas. Que é uma dúvida de muita gente, né? Sim, a gente tem que... Melhorou o som? Melhorou. 100%. Ótimo. Então, essa foi a minha grande dificuldade inicial. Primeiro, aonde a gente teria a melhor oportunidade de desenvolver os nossos sonhos, os nossos pacientes, os nossos mercados, e associar isso à nossa vida pessoal, onde a gente teria mais sucesso ou a gente conseguiria exercer melhor a nossa profissão. Então, nos primeiros anos, logo depois que eu acabei a minha formação como cirurgião plástico, eu fiquei Campinas, Santos e São Paulo. E daí, em 2014, eu cancelei Santos e fiquei em Campinas, São Paulo até 2016. E aí, em 2016, eu encerrei São Paulo e fiquei só na cidade de Campinas. Hoje aqui eu sou professor preceptor da residência em cirurgia plástica da Santa Casa de Campinas, que o regente é o professor Rodrigo Gimenez. Ah, que legal. E eu sou o coordenador do Departamento de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Então, a gente foi buscando sempre se ocupar dentro da cidade, porque isso desenvolve também o nosso mercado como médico, né? Sabe, Clara e Cláudio, eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem na nossa formação como médico é que a gente tem pouca formação de gestão. Então, a gente não aprende na faculdade como lidar com o funcionário, as partes burocráticas, jurídicas e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo no dia a dia e na correria. E vocês, com esse canal maravilhoso que é o Descomplique, o seu consultório, eu acho que vocês estão fazendo um serviço muito grande aos colegas que estão começando aí na carreira. E por isso que é importante esse rodízio pelos estados, e aí eu tenho acompanhado bastante. Muito legal o trabalho de vocês. Obrigado. Olha, e assim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que fez você, vou ficar em Campinas. Vou largar São Paulo, porque deve dar uma dor no coração. Largar Santos, largar São Paulo e ficar só em Campinas. O seu coração batia um pouquinho mais forte, porque é a sua cidade natal, não é? Campinas é minha cidade natal, mas assim, é muito difícil você deixar projetos que possam estar dando certo. Então, isso foi uma grande dificuldade para mim, porque Santos era longe da minha cidade natal, aproximadamente 2 horas, 2 horas e 15 de Campinas. São Paulo é aproximadamente 1 hora. Então, as coisas vão acontecendo com o tempo, e os pacientes vão confiando mais na gente, os pacientes vão confiando e vão nos procurando. Então, você interromper projetos é muito difícil. Mas eu acho que também você focalizar num projeto que conte com a sua paixão, o seu amor, eu acho que você tem um foco melhor para as coisas funcionarem melhor. A minha família toda está aqui, meus primos, meus amigos, meus pais, família e tudo mais. Então, isso foi o que mais me puxou para cá. Eu acho que as oportunidades, elas vão sendo, as portas vão sendo abertas e a gente tem que estar pronto para entrar por essas portas. Então, eu acho que pessoas importantes me deram oportunidades e a gente teve que aproveitar. Eu acho que isso é importante.
Ah, legal. Ó, a Gi tá falando assim, ó, melhor cirurgião da região de Campinas. Ó, É uma querida amiga, querida paciente, mas é legal que elas estejam acompanhando aí. Fez o nome dele aqui também, além de ser reconhecido no Brasil e no mundo. isso aí, gente. Para quem não Obrigado, sabe, obrigado. já vou deixar aqui o meu agradecimento eterno, né? E se eu passei na prova de especialista, muito é por sua causa. Você fez um curso, eu fui lá, fiz, deu aquele gás. Então, assim, eu recomendo para todo mundo curso CLA, né? Isso, é o curso PLA, que é o curso preparatório para fazer a prova de especialista. Para quem não sabe... Learning Academy, né? Isso mesmo, Classic Learning Academy. É isso aí. Eu vou deixar aqui depois Doutor Cláudio, Doutor Cláudio acompanhou e foi muito bem. A Amanda, que está dizendo que recomenda também, ó, foi sucesso. Ah, legal, Amanda, obrigado. Sucesso. Obrigado mesmo. E, assim, eu vejo que você é um cara que está sempre preocupado, né, em ajudar, principalmente os jovens cirurgiões plásticos. E eu acho que você contando um pouquinho da sua história vai ajudar muita gente, né? Com certeza. Porque hoje você tem o seu consultório, a sua clínica, na verdade, aí tudo foi crescendo à medida que você chegou em Campinas, é isso? Você foi construindo... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas, quando a gente termina a residência, a primeira coisa que as pessoas buscam é: eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um carro legal, eu vou comprar as minhas coisas, eu vou desenvolvendo a minha vida. E eu sempre falo, inclusive com os meus residentes e tudo mais, que nem sempre um carro legal, uma casa legal, um apartamento legal vai te colocar um ambiente de trabalho legal. Mas o contrário pode te fornecer isso. Então, eu acho que principalmente, e sem a menor demagogia, tudo que a gente faz tem que fazer com amor. E sempre olhando para o paciente. Então, eu quero que os pacientes tenham a melhor experiência possível dentro da nossa clínica. E assim a gente foi, com metas e objetivos bem definidos, isso que é importante. A gente sempre tem que, quando se forma, a gente tem que imaginar onde a gente quer chegar e buscar isso. Porque se você não tiver uma meta e um objetivo muito bem definido, você não consegue chegar lá. Então, eu acho que essa é, vamos dizer, uma coisa que eu sempre levei isso comigo, que eu tinha que ter mais ou menos uma ideia do que eu tinha de meta. E até em outros colegas médicos, por exemplo, a grande discussão é do quando parar de dar o plantão, né? Por exemplo, poxa, eu dou o plantãozinho, ajuda a pagar as contas e tudo mais. Pô, parar de dar o plantão tira uma renda muito grande do médico, mas também ela abre novos canais para você cumprir novos objetivos, etc. Então, isso não só na cirurgia plástica, mas acho que em todas as especialidades, é uma coisa que a gente tem que ter tempo para empreender dentro da nossa profissão. A profissão da medicina é uma coisa assim, a gente está trabalhando com a vida das pessoas, a gente está trabalhando com a estética das pessoas, com a autoestima, e também a gente tem que pensar que é a nossa empresa, é o nosso negócio. A nossa marca. E a gente não pode desvincular isso. Parece até meio desumano falar isso, mas não é não. Eu acho que a gente, para prestar um serviço legal, não é só levar para o centro cirúrgico o paciente e fazer uma cirurgia, né? Ou fazer um procedimento, uma toxina botulínica, um preenchimento, alguma coisa. E eu costumo dizer que no comecinho, eu até falo com os residentes, né? Quando a gente começa, quase não tem paciente procurando pela gente. A gente sabe como é. Então, eu sempre olhava para cada paciente que sentava na minha frente, eu falava assim: olha, eu agradeço a oportunidade que você está me dando de poder exercer a minha arte, exercer meu sonho. Então, o instrumento do nosso sonho é o paciente. Gente, vocês me conhecem, a gente conversou, tivemos juntos em São Paulo recentemente. Não é uma coisa pedante, não é uma coisa... é uma coisa assim, que é o que eu realmente acredito. Então, cada paciente que senta na nossa frente, ele é super importante. Ele está dando a oportunidade da gente entrar na sua intimidade. E na cirurgia plástica, mais ainda. Muitas vezes tem parte, por exemplo, uma cirurgia da mama, que a paciente não mostra para o marido sequer, porque ela tem vergonha daquilo.
e ela acaba mostrando a sua própria intimidade para nós médicos. Então, é uma responsabilidade muito grande e é para mim, sempre é uma honra muito grande, é um motivo de muito respeito, de muita honra em poder ajudar esses pacientes. Olha, a Bia está falando assim, o melhor cirurgião plástico de Campinas, recomendo. Queremos um tour na clínica, a clínica mais bonita que eu já fui. Olha, uma das mais bonitas que eu já fui também, tive o prazer legal. Conhecer, recomendo, Gi, tem que ir lá fazer um tour na clínica. Tati, institucional, orgulho de tê-lo como professor. Que legal. Que legal, Tati. E você, no longo da sua trajetória, sempre envolvido com o meio acadêmico, sempre realmente interessado em levar conhecimento, em desenvolver isso, né, Juliana? Isso é muito legal. É uma coisa que nasce com a gente, eu acho, né? Eu acho que sim. Mas eu acho que também as oportunidades que aparecem, né? Então, as pessoas que cruzaram meu caminho, que me inspiraram bastante. Sabe uma coisa que eu acho legal, Clara? Que onde eu fiz residência de cirurgia plástica, os professores, eles ensinaram muito a parte técnica, mas eles ensinaram também, o professor Evaldo Bolívar e o professor Oswaldo Saldanha, que foram meus professores, eles ensinaram muito essa parte também de acolhimento dos pacientes, de entrar. E eu acho que muito legal, dentro da nossa profissão, a gente tem que dividir o nosso conhecimento com os outros. Não é comum, muitos profissionais não gostam, às vezes, que os residentes ou que os acadêmicos em medicina acompanhem o seu atendimento na clínica privada. Eles permitem que faça no serviço de residência ou tudo mais. E aqui na nossa clínica, eu deixo que os residentes acompanhem as minhas consultas particulares, para eles verem como funciona, como é o dia a dia de hospital, aproximar o que é estudado na residência com o que a gente tem na vida prática, no que vai ser quando acabar a residência. Então, a gente gosta muito dessa parte. Porque realmente, assim, que bom que você tem essa noção e você é preceptor e pode oferecer isso para os seus alunos, porque você já foi residente um dia e você sabe que realmente a gente não tem a noção da prática. A gente sai tecnicamente muito bom, mas cadê o paciente para você executar aquilo que você se acha muito bom, né? Que você se preparou há tantos anos. Você não tem paciente, você não sabe captar, você não sabe gerenciar uma equipe, você não sabe cobrar. Tudo exatamente. É muito importante, né? Então... É muito importante. E o que eu acho legal também é o seguinte, a gente, seja na especialidade de dermatologia, seja na cirurgia vascular, endocrinologia, cirurgia plástica, nós temos que ter um pouquinho de paciência, porque há caminhos mais curtos em que a gente possa, às vezes, entrar para um lado um pouco menos ético e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que ser firme, se manter dentro da ética profissional, tratar os nossos pacientes com o maior respeito, e sempre se inspirar nas pessoas que estão ao nosso lado. Não ter vergonha de tirar dúvidas, de compartilhar. Eu acho que hoje a maior dificuldade que eu tenho, claro, e o Cláudio, como cirurgião plástico, também deve compartilhar dessa opinião. A maior dificuldade que eu tenho hoje na clínica é quando acontece algum tipo de complicação com algum paciente. Quem opera, quem tem um volume de cirurgias, ele tem algum detalhezinho na cirurgia que pode ter saído não como a gente desejava e tudo mais. Então, hoje, se tem algo que me tira o sono, por exemplo, é quando a gente tem alguma complicação, que seja um seroma, um pontinho que abriu, ou às vezes pela não recuperação da paciente, ou por qualquer motivo que seja. Mas esse é uma coisa que me preocupa muito. E esse é o momento da gente estar mais colado com o paciente. Então, o paciente tem que ter seu telefone pessoal, ficar próximo do paciente, buscar sempre estar bem pertinho para a gente estar próximo nesse momento que algo não saiu como a gente esperava. E a gente tem que falar sobre isso. Porque a medicina, ela tem intercorrências, ela tem complicações e a gente tem que estar atento a isso, né? Na residência, o Cláudio, quando tinha alguma complicação no serviço, aí chegava em casa burrista e falava: Cláudio, que ótimo, é bom que tá tendo... Desculpa, mas que bom que está tendo complicação enquanto você está curvando, enquanto você tem pessoas que estão aí te acompanhando, vendo e estão ali para ajudar a resolver. Se você começar a ter complicação só no consultório, na hora que você for pro vamos ver, não dá. Mas eu entendo. A gente nem dorme, né? Acontece alguma coisa, sangra alguma coisa, amor, não vou nem dormir, porque senão
Eu ouvi uma coisa, foi até do João, que teve aqui no primeiro dia das histórias que inspiram, que foi um residente com o Cláudio, era uma imagem do Cláudio. Uma vez ele saiu chateadíssimo que ele não tinha tido complicação nenhuma durante a residência. E quando ele formou, ele começou a ter uma complicação atrás da outra. Aí disse que um professor, sei lá, chegou para ele e falou: olha só, João, tem uma coisa que a gente não pode contrariar. É a estatística. Então, se a estatística diz que um tanto de casos vai acontecer, meu filho, azar o seu que não teve complicação na residência. Na vida pessoal vai te cobrar essas complicações. Exatamente. Isso. Quanto mais você opera... O que eu costumo dizer, e você tem toda a razão no que você está falando, a gente não pode se desmotivar se algo ocorre como a gente não desejava. E a gente precisa entender também que é o seguinte: a estatística que você falou, a gente tem que estar dentro dela, e a gente vai estar dentro dela, mas para aquele paciente ou para aquela paciente, a estatística é o 100%. É o 100%. Então a gente tem que imaginar que, olha, para aquele ser humano é 100%. Então, eu acho que é importante, sabe? A gente nas consultas, eu sempre falo do que pode acontecer de intercorrências e tudo mais, para a gente estar ciente a isso. Mas eu acho que o meu case, assim, vamos dizer assim, eu fiquei até impressionado com que histórias que inspiram. Eu falei, nossa, que responsabilidade a minha história inspirar alguém, né? Com certeza. Mas eu acho que a gente tem que estar atento a esses detalhes, sabe? Se tivesse alguma mensagem que a gente pensa assim sempre eu costumo dizer: tenha objetivos bem definidos e metas alcançáveis, porque você tem que se motivar no meio desse caminho, né? Então, e também saber a hora exata de, às vezes, dar um passinho para trás. Então, por exemplo, seja deixando um plantãozinho que você dá, concursado, que você já está pensando, às vezes você tem que dar um passinho para trás para dar maiores passos à frente. Seja, como eu, deixar de operar em Santos, deixar de operar em São Paulo, foi um retrocesso, mas que trouxe muitos benefícios posteriores. E o que eu acho que a gente é muito importante, eu acho que essa parte de coronavírus, quarentena, tal, está mexendo muito com a gente também, é o seguinte: nós não podemos pensar exclusivamente na nossa vida profissional. Não. Então, mesmo que a gente ganhe um pouquinho menos, que a gente trabalhe um pouquinho menos, mas que a gente possa estar do lado das pessoas que a gente ama, que a gente possa fazer o nosso exercício físico. Eu, particularmente, eu estava totalmente enviesado dessa parte do exercício físico, e a quarentena me ajudou a voltar a correr, voltar a fazer o que eu gosto, voltar a fazer academia e tal. Então, isso a gente não pode deixar para trás. Então, mais ou menos é isso que eu penso. E a gente, falando de desafios, né? Eu queria que você falasse o que mais te desafiou, qual foi o maior desafio que você encontrou até esse ponto da sua carreira. O maior desafio pontual? Se você precisasse escolher um. Olha, eu pensei bastante nessa nossa conversa e o maior desafio foi assumir como coordenador daqui do Departamento de Cirurgia Plástica. Porque eu sou o cara jovem, né? Assim, eu jovem e eu precisava fazer as coisas acontecerem dentro da nossa especialidade, aqui na cidade. Então, esse eu acho que foi o maior desafio profissional para mim, foi assumir, porque eu fui depois do Dr. Roberto Sterza, que foi um grande coordenador do departamento, do próprio Dr. Rodrigo Gimenez, e suceder essas pessoas que me inspiraram dentro da minha profissão foi uma coisa bastante desafiadora, e o medo de não dar certo e tudo mais. E também o curso, que o Cláudio comentou antes, e que a Clara também, que é o curso que a gente oferece para os residentes fazerem um treinamento para especialista. Então, isso é um grande desafio. Fala um pouco dele. Fala, porque essa live vai ficar salva. E assim como você ajudou o Cláudio, eu acho que o mundo merece ser ajudado. Porque e se precisar, esse ano que vem, eu vou lá ajudar a dar o curso. Olha. Não, já está convidado. O nosso representante do Rio de Janeiro vai estar aqui conosco, que é super importante. Os cariocas. Exato.
Então, o que acontece? O curso é o seguinte, todo final de ano, os médicos residentes do último ano fazem uma prova para passarem como especialistas. E a gente tem o curso que ele faz um treinamento específico para essa prova. Além do simulado, que a gente já vinha fazendo, que é uma prova simulada, exatamente como é feita na prova de especialista, nós fizemos nesse ano de 2019 um curso preparatório com as matérias que caem nessa prova. Então, no ano de 2019, a gente fez esse curso de forma intensiva, foram 2 dias de treinamento intensivo, e agora para 2020, depois que a gente estiver fora da parte do afastamento pelo corona, nós vamos fazer ele de forma extensiva. Ou seja, cada capítulo vai ser discutido com calma, em momentos bem definidos, e aí as pessoas podem fazer o seu treinamento e ela pode inspirar a passar na prova de especialista. Nós temos estatística desse curso e tal, então a gente consegue um índice de aprovação bastante melhor do que da própria prova de especialista. Por isso que as pessoas ficam Fala a motivadas. estatística aí. Fala a estatística aí, que eu tô nessa estatística boa aí. A gente teve 88% dos alunos aprovados e na prova de especialista é 74, 75. Então a gente consegue trazer isso muito, muito para cima, né? Então, e o próximo ano o professor Cláudio vai fazer parte disso aí. Olha, eu estive acompanhando esse curso como acompanhante, realmente, né? E achei muito interessante, assim, teve que passar um fim de semana fora, mas tirando isso, o que eu vi como mais, assim, se eu pudesse dizer de fora, tá? Como diferencial, foi o envolvimento de vocês durante as provas. Porque, para quem não sabe, são 2 dias de prova. Então, teve a prova teórica, no dia seguinte era a prova prática. Então, entre um dia e outro, eles tiveram aula e chegou no hotel 11 da noite, porque vocês ficaram com eles treinando até as últimas horas. Entraram com recurso. Então, assim, eu acho que essa parte é sensacional. É um suporte que é um diferencial, tirando todo o conhecimento, né? Que... Doutor Juliano e a equipe dele montou um quartel-general lá. Foi isso mesmo. Muitos cirurgiões plásticos aqui assistindo. Um quartel-general, então depois da prova teórica, ele, não acabou não, hein? Agora vamos para a segunda batalha, guerra. Parecia uma guerra. É isso agora mesmo. É curso, agora é aula para... Eu falei, Jesus, isso falei, não passa. Não tem como não passar agora. Muito legal, realmente. Legal, que bom que vocês gostaram. É um projeto que visa ajudar mesmo. Jassa falou do Juliano tá fininho mesmo. É isso aí. Valquíria, excelente pessoa, excelente profissional. Márcia, doutor Juliano, adoro você. Mike, curso PLA top. Doutora Amanda, excelente, sensacional participar. Olha, legal, que bom, que bom. Aqui, a gente não consegue manter o roteiro. Tá ótimo, tá aprendendo. Se eu estiver falando demais aí, vocês me avisam. Não, eu falo muito. A gente tá aqui para falar mesmo. A gente que não pode falar, a gente quer te ouvir. Aproveitando isso, o que é sucesso para você, Juliano? Cara, sucesso é você atingir os seus objetivos. Então, eu acho que isso, se a gente for pensar nos grandes líderes em qualquer setor, eles atingiram seus objetivos. Então, por exemplo, se o objetivo da pessoa é constituir uma família estruturada e harmonia e tudo mais, eu acho que ela é uma pessoa de sucesso. Se o sucesso de um líder religioso é impactar pessoas com sua liderança, então seja Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, sejam pessoas que passaram por aqui, que impactaram favoravelmente as pessoas, eu acho que elas são pessoas de sucesso. Eu acho que o sucesso profissional, ele, mais do que um reconhecimento financeiro, que é importante, e não é demagogo dizer que é importante o sucesso financeiro, eu acho que é você trazer o alívio. Como diria Hipócrates, né? Aliviar algumas vezes, cuidar outras tantas, curar algumas. Nem sempre a gente vai curar todo mundo, mas a gente pode cuidar do máximo de pessoas e a gente pode sempre trazer um afago quando isso não seja possível. Então, eu acho que o sucesso, ele é
você cumprir um objetivo que você tinha traçado. Então, seja ele ter uma família estruturada, seja ele ter filhos, às vezes tem pessoas que demoram aí, estão na luta para conseguir ter um filho, alguma coisa que consegue. Então, assim, você atingir um objetivo pré-traçado, eu quero subir o Himalaia, eu consegui chegar, você é uma pessoa de sucesso. Então, acho que é isso. E é bem interessante porque você falou agora há pouco da importância de ter as suas metas. Então, e eu concordo perfeitamente com tudo isso que você falou. Se o profissional ele também não cria meta, ele começa até a ter uma dificuldade de encarar o sucesso. Porque ele não está esperando muito, né, Juliano? Fica uma coisa muito solta. Então... Olha, eu queria dizer que assim, ó, a primeira coisa é a gente tem que amar o que a gente faz. E eu falo para quem forma agora, os meus residentes, quando eles acabam a residência, eu falo, pega um papel, escreve e guarda. Porque quando a gente tira da mente e coloca no papel, aquilo vira um documento para você conferir no futuro. Então eu tinha minhas metas escritas no papel certinho, porque eu pensava, quando eu me formei na residência. Tinha? Eu falei, ó, tinha. Eu tenho isso ainda, eu podia ter trazido, mas... Pô, podia ter trazido. Mas eu escrevia, eu falava assim, olha, eu quero estar assim, assim, assado, e eu colocava prazo. Porque daí você tinha... Eu colocava prazo nisso. Então, por exemplo, olha, eu quero diminuir minha carga de plantões. Logo que eu me formei, eu dei bastante plantão para conseguir pagar as contas e tudo mais. Então, eu colocava prazos, tá? E, além disso, eu acho que a gente tem que escrever as nossas metas, tê-las bem definidas, para a gente poder relembrar algumas vezes. E outra coisa que eu acho muito importante, não só para o cirurgião plástico, para todo médico, a gente precisa demonstrar um respeito pela gente. O que eu quero dizer? Fale mais. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, por exemplo, logo que eu me formei, eu falava assim, eu preciso estar em lugares onde as pacientes possam estar. Então, olha que interessante, até falando diretamente para o pessoal da cirurgia plástica, para ex-residentes e tudo mais. Eu comecei na academia mais conhecida aqui em Campinas. Por quê? Porque eu estava ali girando em pacientes em potencial. Segunda coisa, eu tive sempre próximo a pessoas que pudessem me inspirar, pessoas que me jogassem para cima. E eu acho que isso é importante também. Mesmo eu sendo cirurgião plástico, eu ia nos plantões que eu ia dar e tudo mais, mesmo logo que eu terminei, eu ia sempre muito bem arrumado, muito bem vestido, porque é a imagem que você está passando para a pessoa. Como é que uma pessoa vai confiar num médico que esteja mal acabado, que esteja tudo relaxado e tudo mais? Então, não é a cirurgia plástica, mas você tem que mostrar a credibilidade e o respeito por si próprio para as outras pessoas. Então, a nossa imagem, ela representa o que a gente pensa, o que a gente vive, as nossas verdades, os nossos princípios. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os residentes. Falo, olha, vocês têm que estar muito bem trajados, muito bem, e respeitar aquele ambiente que você vai tratar os pacientes. Mesmo em cirurgia, você quer uma coisa mais limpa do que uma cirurgia, então ela tem que estar sempre o campo muito bem limpo, muito bem substituído, muito bem determinado. Então acho que sempre tem que ser essa parte boa. Ah, que legal. Olha, e existe alguma atividade na sua rotina pessoal ou profissional que você acredita que tenha te permitido chegar onde você chegou? Olha que pergunta boa. A gente está querendo os segredos, Juliano. Você está achando segredos. Então, olha, segredo é o seguinte, as pessoas... Segredo, assim, vamos falar uma parte prática de profissão. Então, primeiro, eu acho que não é nenhum demérito. As pessoas vislumbram a cirurgia plástica muito elitista e tudo mais. A cirurgia reparadora dentro da cirurgia plástica, a cirurgia reparadora dentro da dermatologia, dentro da cirurgia vascular, ela é muito importante. Primeiro, porque você vai ter contato com os colegas de outras especialidades que vão passar a confiar em você e vão indicar você para cirurgias também estéticas. Então, cirurgias estéticas, procedimentos estéticos versus procedimentos reparadores. Então, abrir mão da reparadora, eu acho que é temerário. Outra coisa importante.
convênio médico. É importante que a gente dê opção de convênio. Hoje todo mundo tem convênio médico. Dentro da cirurgia plástica, muitas vezes o paciente até aceita pagar uma cirurgia particular, mas ela não, a consultinha ela quer passar pelo convênio. Nós mesmos, médicos, se eu puder, quando for precisar, a gente passa a nossa carteirinha lá também. Então, acho que essa mistificação que fica na cabeça das pessoas, de que, porque eu vou idealizar uma cirurgia plástica. Não, eu acho que é importante a gente ver isso aí. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu quero que vocês saibam que é a realidade. Eu acho que o mais importante de tudo é confiar no nosso trabalho, confiar na nossa formação. E eu sempre tive muito próximo de mim Deus. Todos os dias pela manhã eu faço minhas orações, e isso não é nenhum mérito para ninguém. Cada um tem a sua forma de chegar às coisas, né? E o que mais vale é a conduta do que uma inclinação religiosa, A ou B. Isso não importa. Acho que o que importa é conduta. Mas eu acho que você ter um norte a ser seguido, eu acho que ele te inspira a você estar sempre buscando uma ajuda para fazer as coisas que você precisa. E a gente está mexendo com vida. Né? Então, eu acho importante ter essa parte, não religiosa, mas essa parte de ter Deus por perto, né? E tudo mais. Espiritual, sem dúvida. Mas a minha religião é católica, mas a gente respeita todas as religiões e tudo mais, e se inspira nisso. Mas o segredo, eu acho que não tem. O segredo é trabalhar bastante, é investir em você. O segredo é investir, não ter medo de investir na sua carreira. Ter metas bem definidas, objetivos alcançáveis. Não adianta você imaginar que do nada você vai piscar um dedo e você vai comprar uma clínica gigantesca na sua cidade. Não. Mas eu acho que você tem que ter um objetivo para ele ser trilhado e você perceber as escadas os degraus da escada serem alcançados. E comemorar cada partezinha desse sucesso. Se você chegou ali, você alcançou um primeiro projeto, alcançou um segundo projeto, isso vai te trazendo coisas boas. E o mais importante também, eu acho, é ter gratidão, respeitar os seus professores, respeitar as pessoas que te deram boas oportunidades, respeitar sua família, seus amigos, sua esposa. Então, acho muito importante essa parte extra profissão. Acho que se a gente está de bem com a vida, a gente vai estar bem também na profissão, né? Não, São Paulo hoje é a maior concentração de cirurgião plástico do Brasil. Então, a gente tem o maior número de cirurgiões plásticos absolutos no estado e no Brasil. E relativamente no Rio de Janeiro, meu amigo Claudião. Então, assim... Estão disputando. Então, acho assim, aqui no estado de São Paulo, apesar de ter muito cirurgião plástico, a gente tem bastantes pessoas que procuram, muitas pessoas que procuram. Então, há caminho para todo mundo. E, por fim, eu acho que um segredinho é assim, ó. O residente às vezes pergunta, os residentes se formaram, perguntaram para mim, doutor Juliano, o que você acha que eu faço da vida? Para onde eu acho que eu vou? Eu acho que você tem que ter um gatilhozinho para você iniciar. Mais do que você desbravar totalmente um lugar. Então, por exemplo, eu ouvi falar que um lugar legal para eu começar minha carreira vai ser em Santa Catarina. Se você tiver alguém lá que possa te ajudar, que possa te acolher, que possa te ajudar e dar um início, eu acho isso importante. Agora, se a gente desbravar totalmente, eu acho que é mais difícil, mais temerário. Então, seja um lugar em que você possa ter um colega mais experiente para auxiliar. Nós, colegas que já nos formamos, a gente tem que dar oportunidade para novos cirurgiões também nos auxiliarem e assim dar continuidade nessa roda. E por fim, eu acho que a conversa boa que a gente, antes de começar a live, a gente falou foi que mundo a gente estava antes de ter essa live, né? A gente se encontrou, eu, o Cláudio e a Clara, a gente se encontrou em março, no comecinho de março, e agora a gente se encontra no meio do coronavírus. Eu acho que tudo vai mudar, tudo está melhorando. Eu acho que a gente vai ter novos objetivos diferentes e a gente vai precisar se reinventar em todos os aspectos.
Muito legal. Uma pessoa que me inspirou muito foi a minha tia Valquíria, que está nos vendo agora, que ela me recebeu aqui em Campinas. Ela é administradora do hospital que eu opero até hoje. Legal! Meu tio, o Wilson Ferreira, que está aqui também na live, ele é um cara que me inspirou muito, que ele é cirurgião cardíaco em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu, antes de entrar na Unirio, eu entrei na UFMS Federal, Mato Grosso do Sul, e eu me recebeu lá. Então, um cara que me inspirou. Com 15 anos de idade, eu fui ver de longe uma cirurgia para ver se era isso que eu queria. Então, ele está aqui ouvindo também. O Juliano Loureiro é um colega aqui de Campinas. Ele falou: Juliano, o que você acha de atendimento de cirurgia plástica em convênios médicos? Isso aí. Juliano, a gente já comentou e eu acho isso super importante. Eu acho que a gente tem que estar aberto aos convênios médicos, principalmente porque tem demanda para o convênio. Então, a gente tem que estar pronto para tumores de pele, para fazer as reconstruções mamárias pós-câncer de mama. A gente tem que estar preparado para receber esse pessoal. Além disso, eu acho que é importante o atendimento por convênio, porque ele pode também drenar pacientes que tenham interesse em fazer uma cirurgia estética e tudo mais. Eu acho que é função nossa, como cirurgião plástico, atender os convênios médicos, sim. Obrigado pela pergunta, Juliano. Meu xará. Olha que interessante, o doutor Juliano chama doutor Juliano Loureiro Pereira, e eu chamo Juliano Pereira. Então, assim, quando chega o pessoal de cobrança e tudo mais, eu falo: é o outro. É o outro. Aí, quando vem paciente operar, eu falo: não, sou eu mesmo. Não, sou eu. Sou eu mesmo. Tá. Boa estratégia, Juliano. Grande amigo, doutor Juliano Loureiro. Ai, que legal. Olha, e assim, o que você, né, já chegou nessa? Uma passa rápida, né? Deixa eu só fazer um adendo. Você falou aí da espiritualidade e tal. Eu recebo uma mensagem todos os dias que partiu lá do encontro que a gente teve em São Paulo, que o Fernando um dia falou: vou fazer minha oração. E aí começou a ouvir um negócio. Eu falei: Fernando, que negócio é esse aí? Manda aí também, vamos dividir. Enfim, é um mini sermão que eu recebo. Mas eu ouvi dizer que parte de você isso. Que é você que distribui para alguns amigos. Eu sei que todo dia chega no meu WhatsApp, porque o Fernando passa para mim. Muito legal. É uma corrente do bem, tá? É a minha missão. Todas as manhãs eu encaminho uma mini missa e um mini sermão que eu mando para... Hoje eu mando para aproximadamente 200 pessoas, todas as manhãs. Então, eu recebo do Paulo Dantas, que é um colega não médico, é um amigo aqui de Campinas, que ele é muito atuante na religião, e daí eu repasso para essas pessoas 7 minutinhos que a gente ouve indo para trabalhar, ouve no carro e tudo mais, e é uma coisa muito boa. Mas fique sabendo que não são só para 200 pessoas, porque o Fernando passa para mim e para a família dele toda. Eu passo para minha mãe, para minha sogra. Então, meu filho, isso daí já aumentou muito. Isso daí fez um... O Pelegrino é meu vizinho. O Pelegrino é meu vizinho, está acompanhando aqui. Ele recebe também todas as manhãs. Tá vendo? Coisa boa. O doutor Francisco Albuquerque está com a gente também. É um colega de Rio Claro, muito amigo nosso. Fez residência com a gente. É um cara fantástico. É um dos líderes lá da cidade. E sempre a gente troca muita experiência aí nas cirurgias e tudo mais. Doutor Antônio de Paula é um amigo aqui. O que acha de telemedicina na cirurgia plástica? Eu acho que ela é um instrumento muito útil, muito importante, desde que feito certinho dentro das regulações. Ela jamais vai substituir uma consulta de cirurgia plástica presencial. Porque a cirurgia plástica, a gente usa bastante os sentidos de o exame físico no paciente, mas às vezes para tirar algumas dúvidas, alguma forma inicial, principalmente nessa parte do corona, ela é importante. E principalmente pacientes em que precisem retornar na clínica nesse momento de isolamento que a gente não está recebendo, só pacientes que precisem mesmo, eu acho que a telemedicina é um definidor de momentos em que você traga ou não o paciente para expor esse risco do corona e tudo mais. Então é importante. Ana Gazi de Abreu é uma grande amiga nossa, também recebe a Minimissa. Olha só, a Minimissa está fazendo mais sucesso que a cirurgia plástica, hein? Você tá vendo, né? Graças a Deus. Olha só, Juliano, Rodolfo perguntou aqui
Achei interessante a pergunta. Quando você vai para uma nova cidade, devemos nos apresentar para os colegas cirurgiões que já estão nessa cidade há mais tempo? E aí? É uma dúvida também. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que é válido, sim, se apresentar. Se apresentar, mas não questionando, mas você se apresentar e mostrando o seu espaço. Quando você chega numa cidade nova, sempre mostrando que você está ali para contribuir, que você está trazendo da sua residência alguma experiência que possa ser útil para aquela comunidade de colegas cirurgiões plásticos que ali estão. Eu acho que é válido se apresentar sim, para você ficar conhecido entre seus pares, mas não de perguntar o que ele acha da sua presença ali. Eu acho que é importante isso. Se você definiu que ali é o seu ponto de trabalho, você vai se desenvolver de forma ética, de forma correta, mas mostrando que você está ali para agregar aquela cidade, não necessariamente para ser mais um a se competir com o mercado que ele já existe, entendeu? Claro, porque às vezes é cirurgião plástico, mas o outro faz mais nariz, o outro gosta de face, sim, o outro gosta de isso mesmo. Então, na maioria das vezes nem serão concorrentes. E é sempre bom ter um colega perto, né? Que Mas não é incomum, viu? Quando o cara chega na cidade, muitas vezes os outros colegas ficam meio olhando torto para ele e tudo mais. E essa quebra de gelo, eu acho que é importante sim, você se apresentar. Hoje em dia todo mundo tem os grupos de WhatsApp dos colegas cirurgiões plásticos daquela ou dessa região. E sem nenhum conflito de interesse político aqui na conversa, mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica dá um suporte muito grande por meio da nacional e das regionais que são distribuídas. Então, isso é um caminho. Por exemplo, se você está chegando num estado novo, procure o seu presidente, procure o seu secretário, o seu tesoureiro, que ele pode te dar esse intermeio com os outros colegas. Então, a sociedade está aí para nos ajudar. Mais uma vez, o nosso presidente, Dr. Denis, e todo mundo, faz um trabalho aqui, nosso presidente Felipe Coutinho, está fazendo principalmente nesse momento de corona, de dar nosso auxílio, as orientações e tudo mais, mas conte com a sociedade pode ajudar nisso. É muito comum o cara fazer residência, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem muitos serviços bons, e vai para outro estado. Eu acompanhei muito o serviço do professor Farid Hakimi lá no Hospital da Plástica, no Rio de Janeiro, quando eu fazia cirurgia geral. E um grande abraço para o meu amigo professor Farid. Olha só, fale. Professor Juan. O professor Juan Ferreira é o meu coach de exercício físico e tudo mais. Aí eu emagreci 10 quilos por ajuda desse cara aí. Professor Juan Ferreira. Rapaz, você fez... Olha, eu levei Ele fez um milagre, hein? Você fez um milagre, porque tem um mês que eu não vejo o Juliano. Quando eu fiz a chamada, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Você fez um milagre, hein? Meus parabéns. Inclusive, nessa quarentena, ele me ajudou. Ele me emprestou uns pesos e tal, para continuar o treinamento e tal. E foi muito bom. O doutor Antônio de Pada também, um colega de Minas Gerais, que fez a residência em Campinas. Hoje atua aqui em Campinas. Legal estar por aqui. Eu não consigo acompanhar com a velocidade que vocês conseguem aí, mas tá indo bem. Não, tá ótimo. As perguntas a gente já deu uma selecionada. Tem aqui gente te elogiando, que você é o melhor médico de Campinas, que você é o doutor mais maravilhoso. Rapaz, todo mundo aqui super elogiando. Sucesso. Mas não é nenhum objetivo disso. Só fazer nosso trabalho bem feito. Eu costumo dizer que, às vezes tem paciente que pergunta assim, doutor, qual que você acha que é o melhor cirurgião? Eu acho que para você escolher um cirurgião, qual que é o melhor caminho? Olha que pergunta interessante. Para o paciente, não para o colega. Uhum. Primeiro, uma pessoa que tenha bem recomendado para alguém que já tenha operado com ele. Uhum. Segundo, as coisas que ele fala na consulta fazerem sentido. Porque hoje não existe verdade absoluta. Você pode ter uma linha de raciocínio que faça sentido para o paciente. E terceiro, empatia. Você tem que olhar, ter confiança e empatia por aquela pessoa que está do outro lado. Então, isso eu acho que são caminhos importantes também. Lembre-se, aos colegas cirurgiões plásticos, em média, tudo é estatística na vida, a gente tem que se ligar nisso. Em média,
os pacientes procuram 2 ou 3 cirurgiões plásticos antes de fazer uma cirurgia. Pergunto, por que ele vai fazer com você? Essa é a pergunta que tem que estar com a gente. O paciente vai fazer um procedimento dermatológico, como a nossa colega a doutora Clara. Por que vai fazer com você e não com o outro colega do lado? Então, eu acho que isso a gente tem que ter sempre buscando confiança e tudo mais e passando a nossa experiência. Muito Perfeito. bom. E isso aí já emenda na nossa última pergunta. O que você gostaria de deixar de aprendizado para quem está nos acompanhando, para quem está começando? Aquele cara que saiu da residência agora, aquele cara que está começando, se vale a pena, conta tudo. Então, obrigado. Acho que é o grande final da nossa conversa. Eu queria dizer o seguinte: parabéns, porque você é um vitorioso. Você chegou no final, agora você está pronto para curtir o sonho da sua vida. O sonho que você decidiu com 18 anos de idade. Você decidiu que você seria para a sua vida. E você estudou 11 anos para ser cirurgião plástico, ou 8, ou 10, ou outros anos para ser outras especialidades. Você chegou agora ao final da realização do seu sonho. Não, você vai ter problemas no meio do caminho, você vai ter dúvidas no meio do caminho. Conte com as pessoas que estão em volta de você. Saboreie esse momento da sua vitória. Você é um cara vitorioso. Você chegou ao ápice da sua vida. Eu não diria o ápice, eu acho que você atingiu o platô. Porque o ápice implica numa queda, o platô você segue naquela posição. Confie no seu treinamento. Eu não quero ser pedante, mas é muito que eu penso. Confie no que você viveu. Aproveite as oportunidades que aparecerem na sua frente. E sempre foque no seu paciente. Ele é a razão da gente estar aqui. Faça tudo com amor e seja muito feliz. Já deu certo. Muito bom. Muito bom. E olha, só para deixar registrado aqui, que eu acho que isso tem que ser falado, o que é sucesso? Você falou que o que é sucesso para você, né? O que é sucesso para mim foi há um mês atrás, quando eu fui conhecer a sua clínica. A gente estava passando na rua, veio um paciente, te viu, saiu correndo para te abraçar, para te agarrar, para te beijar, um homem, para te agradecer que ele tinha ido em vários outros profissionais e que você deu esperança para ele não perder o pé, para ele. E assim, para mim, isso é sucesso. Eu lembro que a gente ficou emocionado, né? Foi. E assim, parabéns. Eu acho que você é referência ainda mais para os mais novos. Você está no caminho certo. Eu não podia pensar em outra pessoa de São Paulo para vir aqui compartilhar os seus conhecimentos com a gente e espero que que um dia eu retribua o que você fez por mim. Imagina, Cláudio, eu fico muito feliz com o seu depoimento. Eu gosto de ser muito cuidadoso para manter a humildade nas nossas coisas e eu não quero. A gente está dando dica de como as coisas possam sair melhor. Então, a gente tem que falar o que deu certo para a gente, mas não necessariamente eu quero ser de forma pedante ou qualquer coisa. Eu acho que o sucesso que você falou é isso, cara. Você intervir numa pessoa que estava com dificuldade de caminhar, com a ferida aberta e tudo mais, e a gente conseguiu ajudá-lo e trazê-lo de volta à sua vida. Obrigado a você pela oportunidade, pela homenagem. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Espero ter podido contribuir aí com o canal de vocês. Vocês são pessoas à frente do nosso tempo, porque eu confio muito naquelas pessoas que querem inspirar outras pessoas. É o que vocês estão fazendo. Clara já é uma dermatologista de sucesso no Rio de Janeiro, já conhecemos. Cláudio, um cirurgião plástico de sucesso também no Rio de Janeiro.
tem uma grande experiência com prótese de glúteo e tudo mais. E é uma honra muito grande ver pessoas que estão preocupadas em ajudar pessoas. E eu acho que se tem uma meta de um profissional dentro da sua profissão eu ouvi certa vez uma pessoa falar isso para mim, e essa pessoa foi a senhora minha mãe que está nos acompanhando, Mônica. Beijo para Mônica. Assim, o meu objetivo profissional, ela falava assim, era ser respeitado pelos meus iguais. E eu acho que esse seu depoimento de agradecimento e tudo mais, para mim, ele faz muito sentido. E eu vejo que vocês também estão fazendo isso pelos seus colegas e pelas pessoas que estão aí meio perdidas nesse momento que acabam a residência. Então, parabéns pelo canal, parabéns pela dedicação que vocês têm a esse projeto. Certamente vocês estão ajudando pessoas, e ajudar pessoas vai trazer ainda mais sucesso para vocês como casal. Aí o casal 20 da estética carioca e da medicina carioca. Juliano, muito obrigada realmente por ter dividido. A gente é bem intruso, assim, perguntando detalhes, e a gente logo que convida, a gente já falou, a gente não quer saber de sucesso, a gente quer saber de derrota, de dificuldade, porque a gente vive num meio muito vaidoso, né? As pessoas querem muito mostrar na rede social, na vida, os sucessos. E isso, na verdade, não estimula quem está começando. Isso torna uma distância muito grande. Então, no momento que a gente convida alguém que está lá no seu platô e que tem a humildade de vir e mostrar os pontos de dificuldade, os momentos que foram decisivos, e estimular quem está começando ou quem está nem começando. Eu tenho alunos no curso de 40 anos de formado, de 30 anos de formado, que falam, claro, a gente estabilizou. Então, assim, não é só quem está começando, é quem não teve uma meta lá atrás, deixou a vida levar, e que hoje vê que, poxa, não sabe onde chegou, se chegou. Então, até para essas pessoas que não estão começando, mas que querem achar um rumo, muito obrigada mesmo. Foi sensacional. Eu que agradeço, e até a próxima. A gente está sempre à disposição. Até a próxima. Até a próxima. E A assim, gente vai... Fala. Assim que acabar esse corona aí, espero encontrá-los novamente para dar um abraço. Isso aí. Pessoalmente, Vem poxa. visitar a gente aqui. A nossa casa está aberta, a clínica está aberta. E quando eu for em Campinas, eu vou te apurrinhar aí também. Certamente. Olha só. Um abraço, grande. Eu vou... É porque senão a gente Vai não cortar, a consegue gente não consegue salvar gravar, depois, né? tá? E eu te mando, depois te chamo no direct aqui, tá? Combinado. Beijo, Juliano. Beijo grande. Obrigado. Tchau. Obrigado. Foi muito bom, né? Nossa, acho que todo dia tá sendo. É um dia. Alguém aqui, eu senti que se emocionou. Mas foi um percebi que cisco. houve uma emoção aqui. Caiu um cisco, um leve cisco. Olha, obrigada por todos vocês que estiveram aqui prestigiando a nossa conversa com o Dr. Juliano. Essa live vai ficar salva até amanhã aqui no Instagram e depois disso no YouTube. Então, isso a gente quer deixar para a posteridade, para que depois de muito Daqui tempo a 20 anos, a gente possa rever. Olha que coisa legal, né? Olha, obrigada a todos vocês que estão aqui. É isso, a gente está fazendo 2 encontros diários. O Histórias que Inspiram, né, amor? Que a gente está rodando o Brasil todo com colegas que são inspiração. Na maioria, dermatologistas ou cirurgiões plásticos. E às 8 horas da manhã a gente tem um outro encontro chamado Quarentena Produtiva, para a gente ralar nessa quarentena e tornar mais eficaz o nosso consultório. Então, até agora, começamos com Paraná, Santa Catarina, Roraima, que a gente aprendeu que é Roraima, e São Paulo. Aprendemos. Isso E São aí. Paulo. Amanhã, quem será? Aguardem. Beijão. Beijo a todos.